aquilo que Deus tá fazendo. Eu vou falar agora um pouquinho das minhas experiências pessoais que eu tive na Cena nesse tempo, né, ao longo desses anos. E lá na Cena nós fazemos um ministério assim, sempre em dupla. Então, como são vários ministérios, geralmente tem 2 missionários para cada ministério. E quando eu comecei na Cena, a gente tem um estágio, então a gente passa por todos os ministérios. Mas aí eu comecei a fazer um ministério com garotas de programa. E eu e mais uma outra missionária. E desse ministério hoje eu não estou mais nele, o ministério continua, as visitas são feitas na rua, nos prédios, prostíbulos. Temos um parque chamado Parque da Luz, que tem muitas garotas de programa. Hoje a Edileuza, que é uma missionária, ela faz oficinas de trufa, de bordado, e chama as mulheres vão, então é uma forma de evangelismo também. E a gente atende nas necessidades que elas precisam. E esse tempo que eu fiquei no ministério com garotas de programa, eu conheci uma menina que ela se chamava Mone. Na realidade, ela não se chamava Mone, era o nome que ela usava na rua. E eu e a Ana, a gente começou um contato e foi uma amizade mesmo. Nada mais que isso. E a gente começou a falar de Jesus para ela e falar do amor de Deus. E toda semana a gente estava lá onde ela fazia programa. Toda semana a gente levava um folhetinho, conversava com ela. E dessa amizade e desse conversar surgiu uma vontade da parte dela de mudar de vida. E ela falou, olha, eu queria sair, eu tenho essa vontade. Ela é uma garota jovem. E aí a gente deu todo esse apoio, começamos a orar e falamos, você pode, você tem capacidade para isso. E chegou um momento da vida dela que ela falou, eu vou sair. E nisso ela tomou uma decisão por Jesus. Uma coisa muito importante assim, que nós fazemos para alcançar a pessoa são atitudes. A mãe dela morreu, ela ficou muito mal com isso. Aí a missionária Ana, mais outro missionário, pegaram um carro e foram com ela até o Santa Catarina, acho que Xexerê, não, como é o nome da cidade? Xexerê, eu não lembro mais o nome da cidade. Xexerê, foram com ela até lá, para ela, por causa do falecimento da mãe. Isso marcou demais. Ela tomou uma decisão por Jesus. Ela sozinha alugou um ponto lá no centro de São Paulo, que você pode alugar, para montar uma barraquinha, e hoje ela vende as coisas lá. Isso eu acho que já tem uns 4 anos, mais ou menos, né? E eu glorifico o nome de Deus, porque antes, ela estava lá, era alvo do amor de Cristo, né? Do meu também, né? Do meu chamado, da vontade de pregar o Evangelho, mas hoje ela é minha irmã em Cristo. E esses dias ela está indo numa outra igreja e a gente se fala direto. E ela me ligou, né, esse tempo atrás, e a gente saiu e foi no shopping juntas. E eu falei, Deus, louvado seja o teu nome por isso mesmo. Então, acreditar que Deus pode fazer as coisas. Uma outra moça que eu conheci no período que eu estava nesse ministério, e o nome dela é Priscila, né? Hoje ela usa o nome dela, Priscila, e nós a chamamos de Priscila, porque Deus fez a Priscila. A Mone era só, né, um disfarce, uma coisa que o diabo usou na vida dela para ela, né, fugir do propósito de Deus. Mas hoje ela é Priscila e a dignidade dela foi trazida de volta através de Cristo. Então eu louvo a Deus mesmo assim por ter tido essa experiência, o privilégio de Deus poder me usar a minha vida na vida dela. Outra moça também que eu conheci chamava Bruna, quando eu a conheci, e eu comecei uma amizade. No começo ela muito arisca, não queria falar com a gente. As garotas de programa, elas são mais difíceis, elas querem ficar bem no mundinho delas, é muito difícil conquistar. E a gente só passava, entregava um folhetinho, conversava com outras moças, até que a gente conseguiu ter uma proximidade maior. E depois disso eu comecei a conversar bastante. É muito importante a conversa, é muito importante você mostrar ali que você não está por nenhum interesse, é no seu ouvir. E está sempre quando elas precisam. E depois desse tempo de conversa e de amizade, de proximidade, nós conseguimos ganhar uma confiança. Ela começou a ir na igreja, tudo, mas mesmo assim ela continuou na prostituição. E o que aconteceu uma vez?
ela, num descuido, né, saiu com um cliente e ela engravidou. Só que ela apareceu um dia na missão desesperada porque ela queria abortar. Ela não queria ter a criança, ela não queria de jeito nenhum. Isso para ela era inconcebível porque ela já tinha mais dois, não conseguia sustentar os dois que ela tinha e ela não queria. E a gente conversou muito com ela e falamos, né, do propósito da vida, do propósito que Deus pode ter com o filho dela. E foi, gente, muito difícil, foi com muita oração, mas nesse momento difícil da vida dela, nós estávamos presentes e conversamos. E ela teve uma família também, graças a Deus, algumas irmãs que apoiaram ela e ela não abortou a criança. Amém. E depois disso, ela tomou uma decisão por Jesus. Hoje ela não se prostitui mais. Ela parou, ela conseguiu encontrar uma pessoa que está valorizando ela, um companheiro, né? E assim, ela está caminhando. E eu agradeço a Deus pela vida dela. Então, assim, foram nesse período que eu fiquei, né? Claro, a missão tem outros testemunhos, mas eu quis compartilhar. E ela não se chama Bruna, ela se chama Conceição, esse é o nome dela, né? E hoje a gente chama ela por Conceição. E é muito legal ver o filho dela. Vocês não podem imaginar, é uma satisfação olhar para a criança e perceber, poxa vida, né? Deus tem um propósito com todas as coisas. Então, o ministério continua, né? Assim, se vocês têm mais interesse em ver também, o nosso site está lá, fala bastante.